paz do Senhor, irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus? A chuva cai lá fora, muita água, mas assim como a chuva cai lá fora, o Espírito Santo do Senhor é derramado sobre nós nessa noite, amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Que bom estarmos juntos, que bom estarmos na presença do Senhor, que bom podermos compartilhar momentos em comunhão, em alegria, em adoração, partilhando os mandamentos dos uns para com os outros nessa noite, amém? É um prazer, é um privilégio estar com os irmãos e ver o quanto essa comunidade tem sido abençoada por Deus, amém? Ontem à noite nós, na direção do Espírito Santo, lemos um texto, e esse texto tem me acompanhado durante muitos anos. Eu tenho refletido muito nele, tenho pensado muito nele, tenho tentado colocá-lo em prática na minha vida cada dia. Porque Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes da palavra. Aquele que apenas ouve a palavra e mentaliza a palavra e racionaliza a palavra não é suficiente. Alguém já disse que a maior distância que o homem precisa percorrer é aquela entre o seu ouvido e o coração. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas a palavra não desce até o nosso coração. E para que as nossas mãos e os nossos pés possam realizar a palavra de Deus, é preciso que esse caminho seja feito. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos, precisamos estar com o coração aberto, precisamos estar desejosos e apaixonados pela palavra de Deus, para que a palavra crie sementes, para que a palavra crie frutos e para que nós possamos ser chamados de cristãos, parecidos com Jesus. Muita coisa se fala sobre discipulado. Discipulado é algo que acontece muito antes de Cristo. Quando você olha para a história da humanidade, você encontra mestres e discípulos. E Jesus entrou nessa mesma perspectiva, nesse mesmo contexto, nessa mesma realidade, quando nós percebemos Jesus escolhendo alguns discípulos. Nós conhecemos um pouco da história e sabemos que haviam grandes mestres reconhecidos, como Gamaliel, por exemplo, um homem famoso, um homem rico, um homem muito sábio, que ensinava muita gente, mas era muito pouca gente que tinha acesso ao mestre Gamaliel. Paulo foi um deles que teve esse privilégio. Muitos outros mestres da antiguidade são reconhecidos. Haviam também outros mestres, digamos assim, mais ou menos, mestres que conseguiam também muitos alunos, pessoas da média sociedade, né? Filhos de fazendeiros, filhos de pessoas mais bem estabilizadas na sociedade. E haviam também aqueles que, infelizmente, não conseguiam nenhum mestre. Aqueles que não conseguiam ter nenhum mestre para lhe ensinar a Torá, para lhe ensinar a filosofia, para lhe ensinar a doutrina, para ajudá-lo no crescimento, para que se tornassem grandes mestres, grandes líderes da sua comunidade. Esses estavam destinados a fazer o ofício dos pais. É por isso que quando você vê Jesus chamando os seus discípulos, você percebe que muitos deles estavam o quê? Trabalhando. Não todos, mas a maioria deles estavam trabalhando. Eram pessoas simples, pessoas da comunidade, pessoas que não tiveram acesso aos grandes mestres, pessoas que não tiveram o privilégio sequer de terem mestres, mas Jesus os escolheu. Fala para quem está do seu lado, existe algo especial para você também. Jesus não chama capacitados, mas capacita os chamados. E todos aqueles que são chamados pelo Senhor, que têm o nome de cristãos, que carregam essa marca no peito, que falam com o coração, eu sou discípulo de Jesus, eu sou cristão, esses com certeza são capacitados pelo Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos quem nós somos, de onde nós viemos, qual é o nosso chamado, nosso propósito, como nós devemos fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. A Bíblia nos diz que o Senhor colocou em nossas mãos dons, talentos, habilidades. O Senhor colocou nas nossas mãos pessoas, recursos humanos,
recursos materiais. O Senhor tem nos dado muitas coisas. Todos nós chegamos no mundo sem nada, mas o Senhor, pela sua infinita graça, sabedoria, misericórdia, nos deu tudo isso que nós temos. Talvez você olhe em volta e não tenha a percepção, ou talvez não tenha entendido ainda o quão grande e quão bom é tudo que você tem. Olha para quem está do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui. Você é um presente de Deus para a minha vida. Nós temos família, nós temos amigos, nós temos trabalho, nós temos roupas, nós temos escola, nós temos recursos financeiros, nós temos tantas coisas, e tudo isso é graça, é favor não merecido. Nós não merecíamos. A Bíblia diz que todos nós estávamos destituídos da glória do Senhor, mas por causa do sacrifício de Jesus, por causa do ministério de Jesus, por causa da morte e ressurreição de Jesus, nós fomos comprados por um alto preço. Nós somos valiosos para o Senhor. Nós fomos comprados com preço de sangue. Nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós somos eleitos do Senhor. Nós estamos num processo de santificação. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos tudo isso. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Diga assim comigo: discipulado radical. Fala para quem está do seu lado: você precisa ser um discípulo radical de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Quem trouxe a sua Bíblia, diga glória a Deus. Você gosta da sua Bíblia ou não? No final de outubro nós vamos ter uma conferência da Portas Abertas, Missão Portas Abertas na nossa igreja. Nós temos um correspondente lá, que trabalha com a Portas Abertas. É interessante ler as reportagens, é interessante saber as histórias dos nossos irmãos em Cristo, aqueles que são parte da nossa família, que estão sendo perseguidos, estão sendo presos, chicoteados, torturados, e muitos mortos nos países fechados, mais ou menos 50 países onde o evangelho é praticamente proibido de ser anunciado. E lá naqueles lugares as pessoas se sentem tão felizes. Nós vemos testemunhos abençoados através da revista Portas Abertas sobre cristãos que às vezes, ao receber uma carta da igreja brasileira, ao receber talvez uma Bíblia que nunca tiveram acesso, ficam tão felizes. E nós temos tanta Bíblia de sobra, né? Às vezes tem gente que tem 2, 3, 4, 5 Bíblias em casa, uma cor-de-rosa, uma amarela, uma azul, uma na linguagem de hoje, outra na outra linguagem, outra em outra linguagem. Isso é muito bom. Mas nunca se esqueça de orar por aqueles que não têm nem sequer uma Bíblia para ler. Esse texto por si só, ele fala muito aos nossos corações. Nós poderíamos tirar inúmeras lições, poderíamos ficar 3 dias falando sobre esse texto, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos mostrar algumas coisas que são valiosas. Eu costumo dizer que, além da pregação, além da mensagem que é trazida para a igreja, todos nós temos uma mensagem específica para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso contexto. O Espírito Santo de Deus, quando há liberdade, você está dando liberdade para o Espírito Santo aí, sim ou não? Quando nós damos liberdade para o Espírito Santo fala aos nossos corações, amém? Por favor, acompanhe comigo essa leitura, capítulo 10, versículo 1 a seguir. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São esses os nomes dos 12 apóstolos.
Primeiro Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 discípulos, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos, pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino dos céus está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Não levem guardado no cinto nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fiquem hospedados na casa da pessoa até irem embora daquele lugar. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação da paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los ou ouvi-los, saiam daquele lugar e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo final, Deus terá mais pena de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Versículo 16. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados a tribunal e serão chicoteados nas sinagogas por serem meus discípulos. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles e aos não-judeus sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou o que irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos. Os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus discípulos. Mas quem ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês não acabarão com o seu trabalho em todas as cidades antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Ora, se o chefe da família é chamado de Beelzebu, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes ainda piores. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus,
que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem muito mais do que os passarinhos. Versículo 32. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que essa pessoa não me pertence. Não pensem que eu vim trazer paz para o mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr filhos contra pais, e filhas contra mães, e noras contra sogras. Assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu discípulo. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu discípulo. Não serve para ser meu discípulo quem não estiver pronto para morrer, assim como eu vou morrer e me acompanhar. Aquele que procura os seus próprios interesses, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu discípulo, então terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque esse é um profeta, terá parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem apenas por ser meu discípulo, der ainda que seja um copo de água ao menor dos meus discípulos, certamente receberá sua recompensa. Amém? Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, operando em nossos corações, ministrando a cada um de nós através da palavra do Senhor. Nós já adoramos ao Senhor, nós já celebramos ao Senhor, nós já ofertamos ao Senhor. E agora nós queremos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, queremos abrir os nossos corações à palavra do Senhor. A palavra de Deus que é poderosa, que é penetrante, que é transformadora, que traz vida, que renova, que vivifica, que transforma a vida das pessoas, que ilumina o caminho de cada um de nós. Peça para o Senhor falar ao seu coração. Peça para o Senhor ministrar o seu coração nessa noite. Diga para o Senhor que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Diga para o Senhor que você está arrependido pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas fraquezas. Diga para o Senhor que você quer uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida realmente de um discípulo radical, fiel, valoroso. A Bíblia diz que na casa existem vasos de honra e vasos de desonra. Que nós possamos ser vasos de honra nas casas do Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros discípulos. Que nós possamos abrir o nosso coração para que a semente do Evangelho possa criar muito fruto. E que nós possamos alcançar a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta. Pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder da santidade, pelo poder do Espírito, pelo poder do Senhor Deus que habita em nós. Se você crê, diga para quem está do seu lado. Deixa Deus falar com você. Queridos, esse texto nos chama muita atenção. Esse texto a gente devia colá-lo na geladeira. A gente devia colar no espelho do guarda-roupa. A gente devia colar
naquela bolinha que tem no meio do volante do carro. A gente precisa ler esse texto muitas vezes. A gente precisa meditar nesse texto muitas vezes. Esse texto me chama muita atenção porque ele parece ser assim, praticamente o centro de todas as coisas. Jesus começou o seu ministério, escolheu os seus 12, ensinou o que é o Evangelho, ensinou o que é o reino, e nesse dia o Senhor chama os seus e lhes dá uma missão. E essa missão não é uma missão apenas para os 12. Quando nós vemos lá em Lucas 10, essa missão já é espalhada para os 72, e depois essa missão é espalhada para todos nós, todos aqueles que se chamam discípulos, filhos, cristãos, todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor fazem parte desse texto. Todos nós, eu e você, não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem da igreja, não importa o que te aconteceu, todos nós nos encaixamos dentro desse texto. Todos nós estamos aqui inseridos nessa palavra. Todos nós precisamos observar esse texto e colocar em prática nas nossas vidas tudo isso que está sendo dito aqui, tudo isso que está sendo exigido de nós, tudo isso que nós precisamos fazer. Nós fomos comprados por um alto preço. Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos o próprio texto dizendo o seguinte, que não existe maior amor do que esse, entregar a própria vida pelos amigos. Nós poderíamos fazer muitas coisas, nós poderíamos nos sacrificarmos por muitas coisas, mas entregar a vida por pessoas desconhecidas, morrer numa cruz por pecadores, morrer numa cruz por gente mentirosa, gente sem caráter, gente infiel, gente cruel, ou até mesmo pessoas legais, né? Tem muita gente legal, tem muita gente boa, tem muita gente que vive uma vida razoável, mas mesmo assim a Bíblia nos diz que todos pecaram. Fala assim comigo, todos pecaram, inclusive eu. Todos nós pecamos, e o sangue de Jesus é que faz a diferença entre aqueles que vivem e viverão, e aqueles que estão mortos e continuarão mortos. É o sangue de Jesus que nos purifica, que nos traz a existência, que nos traz para perto de Deus. O sacrifício de Jesus renovou a nossa aliança com Deus. Nós estávamos dispersos, nós estávamos distantes, nós estávamos mortos em nossos próprios pecados. Estávamos distantes da glória do Senhor. Não merecíamos estar na presença de Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus, o Senhor nos comprou. O Senhor nos trouxe de volta, o Senhor nos resgatou. Agora, se o Senhor pagou um preço por nós, o Senhor nos chama de servos, o Senhor nos chama de filhos, o Senhor nos chama de amigos. Agora, se Ele nos comprou, é para que nós estivéssemos envolvidos na sua causa, a maior de todas as causas. Todos nós, quando estamos no mundo, todos nós, quando caminhamos no mundo, nós somos movidos por algo. E essa, a causa do Evangelho, deve ser a primeira e a mais importante causa das nossas vidas. Diga assim comigo, a causa do Evangelho. Queridos, a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade do Senhor é que todos sejam salvos. A vontade do Senhor é que os bêbados, os mendigos, os drogados, os doentes, os corruptos, os políticos, todos sejam salvos. As donas de casa, os médicos, todos aqueles que respiram, todos aqueles que têm um coração, todos aqueles que são um ser humano valiosos para Deus. O Senhor pagou um preço por todos. O Senhor morreu na cruz por todos. O Senhor pagou um alto preço para que todos tivessem salvação. Agora, para que todos tenham salvação, eu e você precisamos nos alistar na causa do Senhor. Diga assim comigo, me alistar. Nós precisamos entender, queridos, que o céu não é só para nós. Muitas vezes dá a impressão assim que a gente já está salvo e está tudo bem. Eu estou salvo, está tudo legal comigo. Às vezes a gente tem certeza da salvação, às vezes a gente não tem muita certeza da salvação, mas
a gente não faz aquilo que precisa ser feito. Levar o evangelho de Cristo àqueles que necessitam. Quando Jesus separa os seus 12 homens, Ele dá para eles uma missão. Ele dá para nós uma missão. Nós fomos chamados para levar o evangelho. Nós somos comprados, nós somos discípulos, nós somos cristãos. Talvez você tenha ouvido falar muita coisa sobre discipulado. E talvez nem tudo que você ouviu falar seja bom. Talvez você tenha ouvido falar alguma coisa errada. Mas nós não vamos denegrir ou desperdiçar ou negar aquilo que a palavra de Deus nos ensina que deve ser feito e como deve ser feito por causa de alguém que errou. Muitas vezes nós achamos que política não presta porque alguns políticos são corruptos. Às vezes a gente fala mal da polícia porque tem 1 ou 2 policiais corruptos. Às vezes a gente fala mal da sociedade porque tem pessoas corruptas. Em todos os lugares existem pessoas corruptas que escandalizam, que fazem aquilo que não deve ser feito. Mas não é porque eles fazem errado que nós vamos fazer errado. Amém, queridos? Nós precisamos aprender o que nós devemos fazer, qual é a nossa missão, o jeito certo de fazer as coisas, e o jeito certo de fazer as coisas está aqui, na palavra do Senhor. Nós acabamos de ler. É tão simples e tão claro como água de mina. É claro, é simples, é transparente. Todos nós que nos chamamos pelo nome do Senhor, somos discípulos e devemos ser discipuladores. Nós nos alistamos a uma causa e essa causa tem a sua missão, tem as suas consequências, tem as suas exigências, mas tem também as suas recompensas. Tem as suas recompensas. E quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos lições preciosas, lições importantes. Aprendemos que fazemos parte de um time, fazemos parte de um exército, fazemos parte de uma família. Uma família, um time, um exército que já venceu. Você pode dar glória a Deus por isso? Queridos, nós já vencemos. Não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos, não pelas nossas capacidades, mas por causa daquele que foi lá no inferno e tirou das mãos do diabo a chave do inferno e da morte. O vencedor, o Cristo, invicto. Nós somos mais do que vencedores por causa de Jesus. Então a nossa causa já está ganha. Nós já temos uma missão, nós já temos o que fazer, nós já sabemos o resultado que vai dar. Nós já sabemos aonde nós vamos chegar. Agora, o Senhor tem algumas exigências. O Senhor dá algumas orientações importantes aqui nesse texto. Primeiro, o Senhor nos dá autoridade. Diga comigo, autoridade. A autoridade não é minha nem sua. A autoridade é no nome do Senhor. Ele diz o seguinte: vão e anunciem, o reino dos céus está perto. Curem os leprosos. Leprosos, aqui no texto bíblico, não é apenas as pessoas que tinham lepra. Todos os tipos de enfermidades de pele eram considerados leprosos. E essas pessoas ficavam distantes da sociedade, marginalizados, não podiam estar na família, não podiam estar na igreja, não podiam fazer compras no comércio, não podiam uma série de coisas. Por isso que o texto usa essa palavra, leproso. E os outros doentes, fala assim comigo, os outros doentes. Não existe enfermidade, não existe doença que resista ao nome do Senhor Jesus. Agora, eu e você fomos chamados para curar os enfermos, para curar os doentes. Você crê? Diga glória a Deus. Querido, manda bala, fica tranquilo, ore, exercite a sua fé, fale no nome do Senhor Jesus. Não é por sua causa, não é pelo seu poder, não é pela sua autoridade, é pelo nome do Senhor Jesus. Fica tranquilo, ora. Se tiver alguém doente perto de você, ora. Use a autoridade que Deus te deu. Você é discípulo de Jesus. Fala para quem está do seu lado, você é discípulo. E discípulo de Jesus tem autoridade. Não importa se você tem 2 meses de convertido ou se tem 50 anos, não importa. Exercite o nome do Senhor. Faça isso, cure os doentes, todos os tipos de doentes. Ressuscitem os mortos. Uau! Ouvi uma história
de algo que aconteceu com um pastor conhecido. Ele foi visitar uma pessoa da sua igreja que estava muito doente. E ao chegar lá, ela tinha acabado de morrer. Ele não conseguiu vê-la. Mas o Senhor falou muito forte ao seu coração: vá vê-la, porque eu vou ressuscitá-la. Quem crê? O Senhor ressuscita mortos, ainda hoje. E aí ele procurou o médico, procurou a equipe e falou: olha, eu gostaria de ver o corpo. Ah, sim, está lá no necrotério. Vamos lá. Ele entrou no necrotério junto com a pessoa que é auxiliar. E aí o Senhor falou muito forte ao seu coração, falou: olha, fale o nome dela e mande ela acordar. Ele tremeu, respirou fundo, chegou bem pertinho do corpo daquela irmã da igreja, falou o nome dela, bem baixinho assim, para ninguém escutar, né? O auxiliar estava lá atrás. Fulana, levanta. E não aconteceu nada. O Senhor falou para ele muito forte no seu coração: não é assim, fala com autoridade. Aí ele falou assim: fulana, levanta. O Senhor falou forte no coração dele: não é assim, você tem que falar de verdade. Ele se encheu de fé. Sabe quando o Espírito Santo te enche? Você já sentiu isso? Sabe quando o Espírito Santo te pega? E o cidadão do hospital estava lá perto da porta. Ele falou assim: fulana, gritando, né? Fulana, levanta em nome de Jesus. Quando ele começou a gritar, o outro lá veio para o lado dele para tentar apaziguar, para não ter barulho, para não fazer alguma coisa. E na hora que ele falou com autoridade, aquela mulher levantou. E não só ela, 9 pessoas que estavam no necrotério levantaram naquele dia. O que você acha que aconteceu com o auxiliar de enfermagem que estava lá? 9 pessoas ressuscitaram no mesmo dia. Saiu até no jornal. No Fantástico não passa essas coisas, mas acontece. O nome do Senhor Jesus é poderoso. Quando Jesus escreve aqui, quando o Senhor manda aqui, curem os leprosos, os doentes, ressuscitem os mortos, é possível para quem crê. A Bíblia diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá um monte, saia daqui e vai para lá, e isso será feito. Amém? Você crê, diga glória a Deus. Ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Voltando só um pouquinho nos mortos, queridos, tem muita gente que está vivo, mas está morto. Você já parou para pensar nisso ou não? Às vezes o seu marido está vivo, mas está morto. Às vezes o seu colega de trabalho está vivo, mas está morto. Às vezes o seu colega de escola está vivo, mas está morto. O fato de estar de olhos abertos, respirando, não significa estar vivo. Vida de verdade é vida com Cristo. Todos aqueles que não têm Cristo, na verdade, já estão mortos, diz a palavra de Deus. Nós precisamos trabalhar para ressuscitar os mortos físicos e os mortos espirituais. Ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Queridos, nós temos autoridade para expulsar os demônios. Não se preocupe, você recebeu autoridade. Todos nós recebemos autoridade, seja na célula, seja no seu discípulo, seja aonde for, o Senhor lhe deu autoridade para expulsar os demônios. Fala para quem está do seu lado: você tem autoridade. É interessante que essa missão é uma missão valiosa, mas é uma missão que nós recebemos de graça. Nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos os dons do Senhor de graça. A Bíblia diz que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, olha para cada um de nós e nos dá dons de graça. E assim como nós recebemos de graça os dons, nós precisamos servir a todos também de graça, por amor, pela causa, pelo Senhor, sem desejos de lucros, sem um espírito ganancioso, sem pensar em trocas. Eu vou ajudar fulano porque lá na frente talvez ele me ajude. Eu vou ajudar cicrano, eu vou fazer alguma coisa por ele porque talvez eu possa me beneficiar por isso. Diga assim comigo: misericórdia. Nós recebemos de graça e com amor, com carinho, precisamos dar.
às pessoas que necessitam. Queridos, nós encontramos nessa missão que Jesus nos deu, pessoas que não vão aceitar. A missão é clara, o Senhor nos manda todas as pessoas, mas nem todos irão aceitar. E a culpa não é sua. Fala assim comigo, a culpa não é minha. A culpa não é sua. A nossa missão é pregar o Evangelho, e todas as vezes que uma pessoa aceita o Evangelho, todas as vezes que uma pessoa abre o seu coração para o Evangelho, ali inicia-se o discipulado. O problema é que nós transformamos o discipulado em algo formal, muitas vezes, algo que tem que acontecer num determinado momento. Não, a partir do momento que nós encontramos uma pessoa aberta para Jesus, ali começa o processo de discipulado, ali começa a minha missão, a sua missão. Na hora que você fala de Jesus para alguém e a pessoa brilha os olhos, e a pessoa se interessa, e a pessoa se abre, ali começa um processo de discipulado que todos nós deveríamos estar fazendo constantemente, mas nem todos irão aceitar. O céu não é para todo mundo. O céu não é para todo mundo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem aqui está feliz por ser escolhido do Senhor? Eu estou muito feliz, porque o Senhor me escolheu. E nós precisamos nos engajar nessa missão. E precisamos fazer a nossa parte, porque o tempo é curto, a missão é valiosa, nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Queridos, não se preocupe, fale de Jesus. Paulo diz, fale a tempo e fora de tempo, fale em todos os lugares, fale para todas as pessoas. Muitos dirão não, mas alguns dirão sim, e não é nossa responsabilidade resolver essa equação. A nossa responsabilidade é pregar, anunciar que o reino dos céus está perto. Queridos, está perto para todos nós. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Você sabe? Ninguém sabe. Hoje chama-se presente, é dádiva, é graça de Deus. Glória a Deus porque estamos vivos, respirando, juntos. Mas amanhã não nos pertence, queridos. Amanhã não nos pertence. Ninguém é capaz de acrescentar um palmo sequer ao curso da sua vida, diz a palavra de Deus. Então, aproveite o dia, faça o melhor possível, leve pessoas a Cristo, para que o Senhor se alegre com o seu trabalho. O Senhor diz que está nos mandando como ovelhinhas no meio de lobos. O Senhor diz para nós sermos prudentes como as cobras, como as serpentes, espertos, mas simples como as pombas. Paz, tranquilidade, alegria, firmeza, sabedoria, paciência, é o fruto do Espírito. Nós vamos com certeza sofrer perseguições. A Bíblia diz que por causa de sermos discípulos de Jesus, talvez alguém lá na sua escola fale assim, lá vai o crentinho. Eu já passei por isso. Lá vai o crentinho, lá vai o pastorzinho. Talvez lá no seu trabalho, alguém num grupo lá começa a maquinar alguma coisa errada contra o patrão, contra o governo, contra alguém, e aí você chega perto, o pessoal fala assim, lá vem o crentinho. Não se junte na roda dos escarnecedores. Mantenha a sua vida limpa, pura e santa, porque as pessoas que estão maquinando o mal, o livro de Provérbios diz que o caminho deles é escorregadio. E mais cedo ou mais tarde, todos eles se apresentarão diante do Senhor. E cada um de nós vai prestar contas daquilo que nós fizemos e daquilo que nós não fizemos. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O texto diz que talvez vai acontecer de nós termos problemas dentro da própria família. O Senhor diz que não veio para trazer paz ao mundo, mas veio para trazer espada. Espada nesse texto significa divisão. Fala assim comigo, divisão. Existe uma diferença, ou deve existir uma diferença clara entre quem serve a Deus e quem não serve. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, onde a gente não sabe muito bem quem de verdade serve ao Senhor. Tem gente que aparece na mídia e fala assim, eu sou crente,
e na outra semana está na Playboy, posando nua. Tem gente que aparece na mídia e fala, eu sou crente, mas no outro dia você vê o nome na lista do mensalão. Tem gente que aparece na mídia e diz, eu sou crente, mas a vida da pessoa não condiz. E ela fala assim, não, mas aquilo que eu faço na minha vida privada não tem a ver com a religião que eu sigo. Fala para quem está do seu lado, mentira e engano. Aquilo que você é por dentro vai determinar aquilo que você faz por fora. Se você não tem santidade no seu interior, as suas palavras e as suas ações vão demonstrar isso, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se nós não formos santos de verdade, as nossas ações vão demonstrar isso mais cedo ou mais tarde. E essa divisão é exatamente isso, queridos. Não se assentar com pessoas que não têm caráter cristão. Não se assentar, não compactuar, não se alinhar com as injustiças, com as imoralidades, com as perversidades, com as coisas erradas que nós vemos no mundo à nossa volta. Nós estamos cheios de coisas erradas. Nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho. A política não vai resolver os problemas da sociedade. A polícia não vai resolver os problemas da sociedade. Quem resolve o problema da sociedade é Jesus Cristo. Enquanto nós não entendemos, enquanto nós não fizermos a nossa parte, enquanto nós não abraçarmos a causa de verdade, enquanto nós não vivemos de verdade o Evangelho, a sociedade não pode ser mudada. As pessoas não podem ser mudadas pelo poder da força, nem pelo poder do dinheiro, só pelo poder do amor, pelo poder da graça do Senhor. Nós não devemos ter medo de ninguém. Muitas vezes nós temos medo, ou muitas vezes receamos o que as pessoas vão pensar de mim. Hoje em dia está tão comum as pessoas falando mal de pastores, de evangélicos, de líderes. Queridos, não deixe isso te abalar. Fala para quem está do seu lado, não se preocupe com essas coisas. Está escrito na palavra de Deus que isso aconteceria. Está escrito na palavra de Deus. O escândalo viria. Jesus mesmo falou, olha, fique tranquilo, o escândalo virá. Mas ai daquele pelo qual o escândalo virá. O Senhor Jesus disse, era melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar, do que escandalizar aos pequeninos. Tem muita gente hoje que fala, não vou para a igreja porque fulano isso, porque cicrano aquilo, porque eu ouvi na televisão, porque aquilo. Queridos, o escândalo viria. Mas nós não fazemos parte do escândalo. Nós fazemos parte daqueles que vão morar no céu. Amém? Nós fazemos parte daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós não fazemos parte daqueles que são cães. O apóstolo Paulo chama essas pessoas de cães. Pessoas que fingem ser cristãs. Pessoas que fingem ser seguidores de Jesus. Nós não precisamos ter medo disso. Precisamos dizer de coração, de mente aberta, para honrar o nome do Senhor. O Senhor diz, olha, aquele que disser publicamente que é meu discípulo, então eu vou honrá-lo publicamente diante do Pai. Você quer ser honrado pelo Senhor? Você já pensou? Chegando diante de Deus, naquele dia, arrumadinho, né? Diante do trono do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus vai estar lá assim, ó. O papai vai estar lá, Jesus vai estar aqui, e aí você vai vindo, e aí quem é você? O que foi que você fez? Quando você chegar diante do Senhor, se você o honrou publicamente, então Ele vai te honrar publicamente diante do papai, que está no céu. Queridos, essa é a maior recompensa. Não tem dinheiro que paga. Talvez depois que você se converteu, você ganhou casa, ganhou carro, talvez você prosperou, talvez não tem problema.
A gente não está aqui por causa das coisas materiais. Nós estamos aqui por causa das coisas espirituais. A Bíblia diz que o ouro, a prata, tudo aquilo que está aqui, a traça come, o ladrão rouba, mas as coisas que nós fazemos espiritualmente vão durar eternamente. Isso vai passar pelo fogo e não vai se queimar. Nós vamos estar diante do Senhor. Nós vamos falar com o Senhor e vamos viver eternamente com o Senhor. O Senhor vai nos honrar. Aquele que disser publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, direi diante do meu Pai que está no céu, que ela me pertence. Eu sou de Jesus. Eu sou de Cristo. Eu vivo por Cristo. Eu vivo para Cristo. Eu sirvo a Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. E eu preciso cumprir com a missão a qual Ele me deu, de ir e fazer discípulos, a imagem e semelhança dEle. Não a minha imagem, não a minha semelhança, porque nós fazemos discípulos de Jesus. Nós queremos ser parecidos com Jesus. Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. E todos nós devemos ter a coragem, devemos ter o caráter, devemos ter a fé do apóstolo Paulo e dizer: olha, fulano, cicrano, seja meu imitador, porque eu estou imitando a Cristo. Eu estou vivendo conforme Cristo. Eu faço o que Cristo faria. Eu vivo de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos mudar a história da sociedade. Nós precisamos realmente abraçar a causa do Evangelho e viver de acordo com a palavra de Deus. Do versículo 40 a seguir, ele diz o seguinte: quem recebe vocês, recebe a mim. Para todas as pessoas que você fala de Jesus, para todas as pessoas que recebem a palavra através de você, para todas as pessoas que se tornam seus discípulos, essas pessoas estão recebendo o próprio Jesus. E ao receber Jesus, estão recebendo o próprio Deus e se tornando amigos de Deus de volta. O Senhor fala das recompensas que virão, e as recompensas são muitas e muito agradáveis. Certa feita, o Senhor Jesus falou assim: todo aquele que deixar pai, mãe, filhos, amigos, bens, por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais nesta vida, e no porvir a vida eterna. E no porvir a vida eterna. Queridos, são tantas as recompensas. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos nessa vida muito mais pais, muito mais mães. Nós temos caminhado nessa jornada de discipulado, de serviço, de trabalho, de pregação, de envolvimento com a obra do Senhor, e temos encontrado na nossa jornada muito mais do que 100 pais, muito mais do que 100 mães, muito mais do que 100 irmãos, muito mais do que 100 amigos. Temos muito mais casas. Eu tenho uma casa em Pirapó, eu tenho uma casa em São Paulo, eu tenho uma casa no Rio Grande do Sul, eu tenho uma casa no Nordeste, eu tenho casas fora do país, porque eu já recebi 100 vezes mais nessa vida, e eu creio que no porvir a vida eterna já está preparada. Nós somos abençoados. Todos aqueles que são discípulos de Jesus são mais do que abençoados. Nós já recebemos coisas extraordinárias. Nós já recebemos a salvação, que é o bem mais precioso. A Bíblia diz: o que dará o homem em resgate da sua alma? Querido, você pode ter o que for. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Seu dinheiro não compra a sua salvação. Só o sangue de Jesus compra a salvação. E a partir do momento que o sangue de Jesus nos compra, nos faz salvos em Cristo Jesus, nós precisamos honrar ao Senhor com o nosso trabalho, com o nosso amor, com a nossa dedicação, com a nossa fidelidade, com o nosso compromisso como família, como servos, como discípulos, como homens e mulheres salvos, remidos, lavados e que vão morar no céu. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.
Feche os seus olhos. Coloque a sua mão sobre o seu coração. É tão bom ouvir a palavra do Senhor. É tão bom sentir a presença de Deus nesse lugar. É tão bom entender o chamado de Deus para as nossas vidas. É tão bom entender que o Senhor nos amou de uma forma tão extraordinária ao ponto de morrer por nossa causa. E por causa da sua morte, da sua ressurreição, nós fomos ressuscitados com Cristo, nós fomos comprados por Cristo. Hoje nós fazemos parte de um grande exército, de uma grande família. Nós temos uma missão, nós temos um chamado. Você não está aqui nessa noite, querido, por acaso. Você não saiu da sua casa debaixo de chuva. Você não enfrentou o clima. Você não enfrentou o seu próprio desejo de ficar em casa dormindo, comendo pipoca e assistindo Faustão, para estar aqui nessa noite por nada. É porque o Espírito Santo de Deus habita em você e você sabe que existe um fogo, uma chama dentro de você, um chamado dentro de você para que você faça algo. E quando nós aceitamos esse chamado, quando nós deixamos que esse fogo aqueça os nossos corações, então nós fazemos grandes coisas para Deus. O Senhor quer ver você grande na sua presença, o Senhor quer te honrar, o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer colocar muitos filhos e filhas nas suas mãos. O Senhor quer ver você sendo discipulado por pessoas abençoadas, e o Senhor quer que você se torne um discipulador que abençoa muitas vidas, e daqui a 10, 20, 30, 100 anos, as pessoas vão se lembrar de você, porque você honrou o nome do Senhor. A Bíblia nos dá uma galeria de heróis da fé. Os nomes deles estão lá não por acaso. A história da igreja conta a vida, o exemplo, a fidelidade, o amor de homens e mulheres honrados que nos antecederam. E nós não podemos deixar que a fé esfrie. Nós não podemos deixar que o evangelho se perca. Nós não podemos deixar que a santidade ao Senhor seja corrompida por cães, por homens e mulheres sem compromisso. Nós precisamos abraçar a causa, vestir a camisa e sermos verdadeiros homens e mulheres do Senhor. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que amam ao Senhor e que amam o seu próximo como a si mesmo. Homens e mulheres dispostos a cumprir o chamado. Homens e mulheres capazes de dar a vida pelo Evangelho. Se você ama qualquer coisa mais do que você ama a Cristo, você não merece ser discípulo de Cristo. Mas se você ama o Senhor mais do que tudo, você será honrado diante do Deus Pai Todo-Poderoso. Você estará junto com aquela grande multidão de homens e mulheres honrados, que viveram antes de nós, que vivem entre nós e que viverão após nós, porque nós fizemos a nossa parte, nós cumprimos com o nosso chamado. Que Deus te abençoe, que você seja um grande discípulo de Jesus.